TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Mais uma vez, nós seguimos nossa programação de atividades legislativas aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas para dar início a mais uma reunião extraordinária, dessa vez da Comissão Permanente de Meio Ambiente, que é presidida pelo vereador Luiz Rossini, que se encontra aqui dentro do plenário. Ainda mantendo os protocolos de distanciamento social, os demais convidados desta reunião estão presentes de forma remota. É um sistema de deliberação remota. Você aí de casa acompanha pela TV e pelas redes sociais. Vamos acompanhar. Boa tarde. Estamos dando início a uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Estudo de Meio Ambiente, da Câmara Municipal de Campinas, a presença e participação remota da vereadora Mariana Conte, membro da comissão, e do secretário de Transporte Vinícius Riveretti. Uma consideração inicial, esse tema, hoje nós vamos debater como é que está a situação da implantação do plano cicloviário da cidade de Campinas, que é coordenado pela Secretaria de Transporte e INDEC. Já ainda no ano passado, nós tínhamos pautado essa discussão pela importância que isso tem do ponto de vista de promoção da qualidade de vida, oferecer uma modalidade, um novo modal de transporte, que é a bicicleta, que pode ser auxiliar ou complementar ao transporte coletivo, também ao substituir o veículo, o transporte automotor, os veículos, trazendo, obviamente, impactos positivos tanto para a saúde do indivíduo, pode ser mais uma oferta de lazer, e também facilitar pequenas locomoções para o trabalho, para o estudo, para negócios, E, obviamente, diminuindo o trânsito, diminuindo a poluição e dando uma qualidade ambiental também, quanto mais ciclovias a gente tiver na cidade. Como nós não conseguimos fazer isso ainda no ano passado, vários problemas, coincidentemente, na semana passada, o secretário de Transportes e o presidente da INDEC compareceram remotamente na Comissão Especial de Estudos sobre os impactos da pandemia, da Covid-19 no município, e ao longo da exposição esse tema acabou sendo abordado e a INDEC sinalizou algumas ações que está fazendo para dar sequência à implantação do plano cicloviário. Como não era objeto daquela reunião, a gente fez o convite e o secretário topou vir aqui para a gente falar um pouco mais da situação do plano cicloviário da cidade de Campinas. Então, por isso, como é o último tempo que a gente tem, antes do recesso, tinha essa vaga disponibilidade aqui na Câmara, nós pautamos essa reunião. Eu já quero agradecer ao secretário ter aceito o convite. Então, eu vou, já presente também conosco o vereador Paulo Gaspar, que é membro da Comissão de Meio Ambiente, mas antes de passar a palavra para o secretário, eu quero passar a palavra para a vereadora Mariana Conte. Ela vai ficar conosco até um determinado momento, depois ela tem um outro compromisso, mas a vereadora é muito atuante, presente na nossa comissão. Boa tarde, obrigado pela presença. Com a palavra, vereadora. Boa tarde, presidente, vereador Luiz Carlos Rossini. Boa tarde, vereador Paulo Gaspar. Quero cumprimentar também o secretário, Vinícius Riveretti, todos os funcionários da Câmara e as pessoas que estão nos assistindo. Como o vereador Luiz Carlos Rossini disse, eu vou ficar acompanhando até um ponto a reunião, eu tenho um outro compromisso logo mais, mas sempre que eu não consigo participar, depois eu entro no YouTube, no canal da Câmara, da TV Câmara, para ver a continuidade da reunião, então estarei me inteirando dos assuntos. Eu pedi a palavra, vereador Luiz Carlos Rossini, porque eu quero sugerir para que essa comissão trate de um tema um outro tema, e assim, numa próxima reunião, não nessa reunião, que eu sei que essa reunião tem um assunto específico, mas até aproveitando a própria presença do secretário
Municipal de Transporte, que eu acho que tem uma questão que está relacionada, que é a questão das florestas urbanas da cidade. A gente sabe que as florestas urbanas, a nossa arborização, ela cumpre um papel fundamental na cidade, em termos de qualidade de vida, em termos da qualidade do ar, da temperatura, da regulação térmica. Todos os documentos oficiais mostram que existe uma desigualdade muito grande em termos da distribuição da arborização na cidade. Isso já foi tema polêmico em alguns momentos na cidade. Eu, inclusive, questionei bastante quando houve a remoção das árvores ali na região da John Boy para a implantação do BRT. Acho que é importante que, inclusive, a gente acompanhe o processo de compensação daquelas árvores, quais são as espécies, onde está sendo, porque foi apontado que haveria uma compensação, e acho que é importante que essa comissão faça esse processo de acompanhamento dessa compensação. Em outras áreas também, inclusive com obras inclusive de ciclovias, já teve polêmica na cidade, né, sobre isso. Então, e o transporte é uma área bastante sensível nesse sentido, né, toda vez que a gente tem alguma obra voltado do transporte, isso é uma questão que eu acho que a gente precisa se deter. E tem também uma questão que são as podas das árvores. Eu tenho recebido reclamações aqui na região de Barão Geraldo sobre podas que estão acontecendo, vereador Rossini, e que estão, inclusive, podas contrariando as normas da ABNT. Porque a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, ela regulamenta, ela tem indicações em específico, a NBR 162461, e ela coloca uma série de critérios para a realização de podas. Por exemplo, um dos critérios é claro que tem uma variação em termos das espécies dos indivíduos arbóreos, né, e cada indivíduo arbóreo tem uma série de especificidades, mas, por exemplo, coloca a não retirada de mais de 25% da copa. Essa são critérios importantes para a própria preservação daquele indivíduo arbóreo, para não comprometer o indivíduo arbóreo. É claro que a poda de árvore ela é fundamental, diz respeito a uma questão da urbanização, porque na medida que não acontecem as podas, pode comprometer fiação e muitas vezes cria problemas das casas, mas toda vez que você tem um processo de poda, isso precisa estar dentro também digamos assim, seguindo as regulamentações para que a gente possa, inclusive, ter a manutenção e a preservação daqueles indivíduos arbóreos. Então, a minha sugestão é que a gente possa fazer uma reunião da Comissão de Meio Ambiente com essa temática, convidar pessoas aí, talvez pessoas da MNT, algum corpo técnico para discutir isso, convidar a própria Secretaria de Transporte, convidar o DPJ, convidar a subprefeitura. A gente sabe que tem algumas subprefeitura, como aqui de Barão Geraldo, talvez de Sousas, enfim, a gente pensar aí essa temática para que a comissão discuta isso e que a gente possa acompanhar, fiscalizar, tanto no sentido de obras que tiveram retiradas, né, supressão de floresta urbana, né? E a gente acompanhar a compensação e, inclusive, pensar alternativas de que forma que essas obras elas possam acontecer, preservando, inclusive, né, os indivíduos arbóreos que estão ainda mais em regiões extremamente carentes de arborização, mas que também a gente discuta a questão das podas. Então, essa é a minha sugestão de pauta. A gente pode, inclusive, verificar, fazer algumas sugestões, enfim, de pessoas que a gente possa estar convidando para debater. A gente sabe que tem várias entidades, organizações não governamentais na cidade que já debatem e discutem essa questão. Eu acho que esse é um tema que seria interessante aqui para essa comissão trabalhar em cima. Então, eu deixo aqui a minha sugestão, cumprimento aí e vou ficar até um período, mas o período depois eu vou acompanhar pelos arquivos aí da TV Câmara o que foi discutido sobre o tema do plano cicloviário. Obrigado, vereadora. Primeiro, acatar da sugestão. Eu acho que esse tema é muito caro, importante, e realmente, às vezes, a gente fica surpreso com algumas ações de podas radicais aí que ferem. Além das normas da BNT, nós temos o Guia de Arborização Urbana de Campinas, que também tem indicativos de época e tipo de poda que deve ser executado. Nós temos
Mas, enfim, isso nós vamos chamar por uma reunião. Como secretário, uma das coisas que eu havia solicitado era que ele também pudesse, nessa apresentação do plano cicloviário, também falar como é que está sendo feita a programação de compensação das árvores que foram extraídas aí ao longo dos corredores, né, da John Boy e das Amoreiras para a construção do BRT. Mas, enfim, então, feita essa primeira apresentação e colocação da vereadora Mariana Conte, eu já vou passar, viu, Paulo Gaspar, para o secretário, porque assim ele vai adiantando e depois a gente tem todo o tempo para conversar com ele, tá bom? Então, secretário, a palavra é sua. Obrigado por estar conosco aqui mais uma vez. Boa tarde, vereador Rossini. Boa tarde, vereadora Mariana Conte. Boa tarde, vereador Paulo Gaspar. Agradecer mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes aí, as pessoas que estão nos assistindo na TV Câmara e a todos os funcionários também aí da TV Câmara, como bem lembrou a nossa vereadora Mariana Conte. Queria agradecer a oportunidade. Nós já nos conhecemos há algum tempo aqui, o vereador Rossini, o Paulo conheci recentemente, a vereadora Mariana Conte também, do passado. Vocês sabem que eu sou uma pessoa transparente, estou à disposição. Acho muito importante a participação do Legislativo também nesse assunto, né? Como bem lembrou a vereadora Mariana Conte, aí, alguns assuntos importantes que a gente pode falar na próxima agenda. E dizer que eu estou à disposição para que a gente possa esclarecer aí algumas dúvidas, né, de vocês e trabalhar em conjunto essa questão do plano cicloviário, né? Eu conversei recentemente, como todos sabem, a INDEC é a parte operacional da Secretaria de Transportes. Eu conversei com o Ayrton, né, há um tempo atrás sobre isso e eles estão finalizando, né, o plano cicloviário. O vereador Rossini teve a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso na última comissão que nós falamos. Eu acho que foi até semana passada, né, vereador? Não me recordo agora se foi essa semana. E aí eu queria, na verdade, eu tenho aqui algumas informações, né, do que nós temos já de ciclovia na nossa cidade, né? Nós temos quase 73 quilômetros de ciclovia, né, em operação hoje na cidade de Campinas. Estamos em projeto, em estudo, mais de 30 quilômetros, sendo que desses 30 quilômetros, nós estamos falando aí de 5 que já estão em fase de licitação, né? Também temos aqui ciclovias que a gente pretende recuperar, né? São 15 quilômetros de ciclovia que nós pretendemos recuperar. E temos algumas ciclovias de contrapartida de empreendimentos que somam aproximadamente 57 quilômetros, né? Então, nós estamos falando aí de mais de 100 quilômetros, né? Que está aqui na minha mesa, que a gente está aí quase para apresentar aí para a população esse grande desafio. Então, acho que eu tenho falado muito que nós precisamos criar, né, na nossa cidade, primeiramente, o transporte público coletivo, priorizar o transporte público coletivo. Essa é uma das metas da nossa secretaria e nós vamos fazer, custe o que custar, nós vamos fazer com que o nosso transporte público seja referência mundial. Vocês podem acreditar nisso, né? O transporte público, ele é responsável por transportar a grande massa e nós temos esse grande desafio agora com a nova licitação que já está aí em fase de estudos pela FIP, fase de revisão do edital pela FIP, conforme foi anunciado, nós conseguimos contratar e estamos dando aí os passos necessários para concluir essa licitação. Um outro tema importante que eu defendo, né, é a questão dos novos modais de transporte, né? E aí entra a ciclovia, a ciclofaixa, né, a questão das pessoas, tem muitas pessoas que vão trabalhar, isso tem sido uma coisa que vem crescendo muito, não só no trabalho, como também no lazer, né? Como bem lembrou a questão das árvores, uma coisa importante aí, né? Que a vereadora lembrou,
mas eu acho que muitas pessoas hoje, você sai na cidade de Campinas e a questão da utilização da ciclovia, ela não tem classe social, todas as pessoas utilizam, né? É uma coisa que você pode ter acessibilidade para todos, né? Então, acho que é um grande desafio. Nós já entregamos recentemente a ciclovia dos Círios, finalizamos, na verdade, a dos Amarais também, que eu vejo muitas pessoas utilizando, né? Então, eu acho que cada vez mais nós precisamos fazer esse tipo de modal, seja ele utilizado para trabalho, né? Muitas pessoas estão usando, ou seja ele utilizado para lazer, né? As famílias estão andando de bicicleta com os filhos e permitindo segurança, principalmente para essas pessoas que utilizam isso. Então, vereador Rossini, eu estou à disposição aí de eventuais dúvidas, perguntas, né? E como eu disse para vocês, é até importante que numa próxima reunião eu gostaria que a gente convocasse também o presidente da INDEC para ele apresentar realmente o plano cicloviário, né? Esse plano cicloviário foi realizado juntamente com o plano viário, né? Ele não está público ainda, mas a gente precisa colocar ele para a sociedade o mais rápido possível. Aí. Oi, é que eu tinha deixado no mudo aqui. Bem, o senhor pontuou aí 73 quilômetros de ciclovia já em operação e quilômetros novos aí já para serem executados, né? Além de que vai recuperar 15 quilômetros, tem 57 quilômetros de ciclovia. Pelo menos dá para pontuar, por exemplo, dessas que estão em operação, algumas a gente conhece, considerando as novas, quais são o trajeto delas e tamanho. Esses 30 quilômetros novos, se eu entendi, até final do ano pretende estar sendo executado, é isso? Se já tem também a relação de quais são, não? Dos 30 quilômetros que eu comentei, vereador, nós temos aí em licitação um trecho da Norte-Sul e um trecho do Vila União, que são aqueles quase 5 quilômetros que eu comentei. E temos mais 24 quilômetros, 25 aproximadamente, em projeto executivo. Aí eu estou falando ali da região do Bela Aliança, estou falando do Jardim Parque das Cores, que é no Pissarrão, ali próximo. Estou falando do Camusim, um trecho do Ouro Verde. Estou falando da Estrada Roseira, José Bonifácio Coutinho Nogueira. Estou falando da Paineiras, Jesuíno Marcondes Machado. Estou falando da FEAC, Nelson Noronha. Isso são os quase 25 quilômetros. E o que já tem hoje, a recuperar, a gente colocou Aladino, que é logo depois lá da Dom Pedro, né? Na Aladino Selmo. Nós gostaríamos de recuperar essa ciclovia, né? Que é um trecho que já tem um pedaço dele tem pavimentação. A gente faria realmente uma ciclovia, né? Seria uma recuperação. Depois da Dom Pedro, a São Marcos, Exatamente, aquela região. Exatamente. Tem também na Moscou, a gente gostaria, na Rua Moscou, de implantar. Parque Linear Ribeirão das Pedras, fica perto do Dom Pedro, Shopping Dom Pedro. Ciclofaixa do Barão do Café. Em licitação, como eu disse, aqueles quase 5 quilômetros, nós temos no Vila União 3,3 quilômetros e 300 metros e temos aí o trecho 3 da Norte-Sul, que é entre a rua Gustavo Arbruste e o primeiro retorno após o viaduto lá do Laurão, que seriam mais 800 metros. De contrapartida, eu tenho algumas, como eu disse aqui, os empreendimentos são quase 58 quilômetros, né, que tem de contrapartida em empreendimentos.
Eu vou dar alguns exemplos aqui. Nós temos a ciclovia do Pissarrão, trecho 1, 2 e 3. E temos também a Avenida Guilherme Campos, quase 4 quilômetros. Estou falando aí só desses dois de quase 10 quilômetros. Esses são alguns exemplos que eu gostaria de trazer para vocês. Mas, como eu disse, vereador, o que eu acho que é importante, né? Eu acho que é muito importante dizer para vocês que nós precisamos apresentar esse plano cicloviário, por isso que eu gostaria de, numa próxima oportunidade, já chamar o presidente da INDEC para a gente falar detalhadamente cada ciclovia, que pé que está, para que a gente possa, e essa é uma ação que tem que vir do executivo, né, para o legislativo, para que a gente possa apresentar ele de forma completa para vocês, entendeu? Mas aqui são alguns exemplos que eu gostaria de trazer, e aí você vê que eu estou falando de quase 100 quilômetros, né? Que a gente pretende implantar o mais rápido possível. Antes de devolver aqui para os vereadores, a vereadora Mariana Conte chegou a comentar esse problema ocorrido com essa ciclovia do Pissarrão. Ela acabou sendo interrompida, eu sei que era uma contrapartida, era uma empresa que não era a prefeitura quem estava executando, mas aí ela removeu alguns coqueiros, palmeiras, aí teve a utilização, parou. Então, a primeira pergunta, se o secretário sabe como é que está a retomada disso. A segunda é o seguinte, o desenho, o traçado, o projeto, ele é desenvolvido pela INDEC? Se quando nesse traçado ele depara com essa situação, necessidade de remoção de árvores, como é que é feita a negociação para a finalização do projeto, eventualmente fazer uma curva, desviar para evitar cortar a árvore? Se essa não sei se discussão prévia, ou com a Secretaria do Verde, ou com o DPJ, é feita, para que no futuro a gente não tenha mais eventos como esse do Pissarrão, né, que foi bastante desgastante. Vereador, na verdade, todas as... Posso falar? Assim, a vereadora... Espera só um minuto. A vereadora Mariana Conte queria fazer uma pergunta e uma proposta. Vamos deixar ela falar, daí depois você já responde. Eu tenho outros pontos aqui, mas vamos nessa linha aqui. Vereadora. A minha primeira pergunta é em relação a esses 100 quilômetros que estão em operação ou em fase de licitação, enfim. E a distribuição desses quilômetros pelas regiões da cidade. Eu acho que esse é um ponto importante, porque existe uma reivindicação e uma demanda muito legítima de regiões da cidade, como Campo Grande, Ouro Verde, que são regiões periféricas, regiões em que existe uma desigualdade de acesso aos serviços urbanos, uma desigualdade de acesso aos bens, né? Aos bens, digamos assim, públicos em geral, né? Isso é uma questão, é uma temática constante e penso que a gente precisa ter esse olhar também de que forma que a cidade... E são regiões que concentram a grande maioria da população em termos de distribuição populacional, são regiões, inclusive, mais populosas, né? Então, a minha pergunta é sobre a distribuição por região da cidade, desses 100 quilômetros, e, digamos assim, para que a gente tenha uma equidade, né? Porque, afinal, se hoje essas regiões já têm menos, o correto, e aí eu acho que é uma diretriz importante que seja contemplada nesse plano cicloviário, que essas regiões tenham, inclusive, que os próximos projetos contemplem, inclusive proporcionalmente de mais quilometragem nessas regiões, uma vez que já existe essa desigualdade, né? Então, minha primeira questão, essa questão da equidade nos projetos futuros. A segunda questão, e essa proposta, é porque a questão das ciclovias,
O vereador Rossini falou aqui do Pissarrão, né? Eu já tinha citado antes, mas também foi uma polêmica aqui em Barão Geraldo também, né? Por conta da ciclovia que no projeto inicial iria passar, inclusive, ali no meio da praça, onde se realiza a feira da Praça do Coco. Entendeu? Então, eu acho que a questão, na ocasião, até eu estive na subprefeitura, questionei o projeto da ciclovia. Eu acho, vereador Rossini, que é importante essa comissão, para além do plano cicloviário, da gente saber no geral, eu acho importante essa comissão acompanhar no fino também, entendeu? Porque, e eu gostaria de pedir aqui para o secretário Vinícius que a gente mantenha essa comunicação para a gente saber e ter acesso aos planos das ciclovias. No caso do Pissarrão, que eu acho que foi uma iniciativa super importante da sociedade, né? Também aqui em Barão Geraldo, mas assim, porque esses projetos, veja, a gente está falando de ciclovias, né? Que é uma modalidade que tem um sentido de uma modalidade de ser digamos assim, um avanço em termos de meio de transporte limpo, né? E aí não faz sentido, para construir uma ciclovia, uma modalidade mais limpa, você fazer ações e obras que sejam destrutivas do ponto de vista da nossa vegetação urbana, que já é tão carente, a cidade já é tão carente, né? Já está, a cidade ela já tem aí um déficit de vegetação urbana, então eu acho que é importante a gente acompanhar para que a gente pense alternativas, existem alternativas, né? De forma que essas obras elas não sejam impactantes do ponto de vista da remoção dos indivíduos arbóreos. Eu acho que isso e eu acho que a gente queria perguntar aqui para o secretário, né, e a gente fazer um método de que a gente possa ir acompanhando esses planos no fino mesmo, sabe? Legal. Secretário, se quiser já falar sobre isso, e na sequência eu passo para o vereador Paulo Gaspar, mas é já interessante ir fazendo esse bate-papo aqui. Vinícius. Vereador Rossini, só respondendo a você primeiramente, você perguntou se os projetos são feitos pela INDEC. Alguns projetos são feitos pela INDEC, né? Algumas ciclovias são feitas, o projeto é feito aqui. Nós também tiramos licenciamento ambiental quando necessário, né? E quando é de contrapartida, os próprios empreendedores fazem os projetos e aprovam na INDEC, né? Então, tudo é aprovado aqui na INDEC com relação à ciclovia. O que eu queria dizer que é muito importante? É claro que a gente espera que quando nós fazemos uma ciclovia ou uma obra viária, nós não tenhamos problemas de embargo, né? Como aconteceu ali nessa ciclovia do Pissarrão. Mas, infelizmente, aconteceu esse problema, né? Esse problema está sendo resolvido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos e também pela Secretaria do Meio Ambiente para tentar resolver essa questão. Concordo com a vereadora, né? A gente aqui não tá fazendo ciclovia para destruir árvore, né? Esse não é o nosso objetivo. E, vereadora, a gente já se falou, talvez a gente se falou pouco, né? No decorrer desse tempo todo. Eu sou uma pessoa totalmente aberta, estou à disposição para, a passo, a gente mostrar o trabalho que vem sendo feito. É desafiador, né, fazer ciclovias, mas eu vou te dizer uma coisa. Você vê aqui no nosso esboço de 100 quilômetros, se eu contar Campo Grande, 3 quilômetros, Vila União, 3 quilômetros, Ouro Verde, mais 3 quilômetros, mais a região do São Marcos, são quase 25 quilômetros, seria 25%, considerando Campo Grande, Ouro Verde, região do São Marcos. A nossa ideia não é escolher somente regiões, né? É fazer em toda a cidade. Eu acho que nós precisamos interligar toda a cidade com esse novo modal, né? Novo modal que não existe, né? De transporte, para que a gente possa dar acessibilidade, como você disse, a todas as pessoas. Mesmo que alguma delas consigam ir até, por exemplo, um terminal de ônibus, deixar sua bicicleta lá, né, de forma segura, pegar um transporte público, ir para outro lugar,
quem sabe no futuro locar uma bicicleta, né? Se for esse o que o mercado pedir, né? Estou dando um exemplo, mas para que a gente possa fazer em toda a cidade. Eu acho que essa equidade, você tem toda a razão, mas é importante dizer, né? O nosso governo, o governo Dário Saad, não tem essa questão de fazer ciclovia em bairro A, B e C. Nós queremos atingir toda a cidade. É claro que em alguns lugares nós vamos fazer antes, em outros lugares nós vamos fazer depois. Por isso a necessidade de nós apresentarmos em breve esse plano cicloviário com a participação de todos aí. Eu acho que é importante isso, né? Eu sou um defensor de uma gestão compartilhada para que a gente possa, você tem as suas ideias, o vereador Paulo, a população, todos possam agregar com essa situação. Então, eu garanto para vocês que todos os projetos que aqui passam, nós não temos o intuito de liberar ciclovias para derrubar árvores, né? Vocês sabem muito bem disso. Tem muitos lugares que nós aprovamos empreendimentos, tem crescido muito os empreendimentos na região do Campo Grande, do Ouro Verde. Muita gente comete infrações, muita gente às vezes levanta um prédio sem alvará de execução de obra, né? Então, algumas coisas podem acontecer, mas vocês tenham certeza que nós estamos tentando aqui, claro, precisa desviar de uma árvore, precisa fazer, claro que nós vamos fazer, né? Para tentar evitar, para ter o menor impacto possível ambiental, né? Mas eu acho que a participação em conjunto é a melhor saída para que a gente possa aí atender a nossa cidade de Campinas como um todo. Ok. Vereador Paulo Gaspar. Boa tarde. Boa tarde, presidente Rossini, vereadora Mariana Conte, secretário Vinícius, todos que nos acompanham em casa e pessoal da TV Câmara, muito obrigado pelo espaço. É interessante esse questionamento em relação à equidade, né, apresentado pela Mariana. Tecnicamente, eu como arquiteto penso da seguinte maneira, né, qual seria a prioridade, tecnicamente falando? Você priorizar as regiões mais populosas, onde você tem um trânsito intenso, que o objetivo é você tirar carros de circulação das rodovias e colocar as pessoas usando mais bicicleta. E, claro, que as regiões mais centrais, se nós temos que priorizar a centralidade no perímetro urbano dentro da cidade, nós temos que privilegiar regiões onde você tenha prédios e verticalização, né? Então, tecnicamente falando, seria isso. Aí a questão do como você gerir isso, né, dentro desse plano cicloviário. Quem toma as decisões em relação a qual local será feito antes ou depois do outro, né? Essa é uma questão interessante saber qual é o critério de escolha, né? E como que é feito? Ele é feito através aí de um comitê, ele é uma decisão mais centralizada, e até pegando o gancho lá no que a Mariana falou, de participar mais aí das decisões, seria interessante saber se existe possibilidade de uma participação maior aí dos conselhos, enfim, nessas decisões, né? Essa é uma pergunta. A outra seria em relação ao BRT, se existe dentro desse plano cicloviário um trabalho integrado junto com a questão do BRT, já que não foi previsto dentro do corredor uma ciclofaixa. Até o presidente da INDEC, o Ayrton, já se manifestou contra essa ideia, que muitos já aventaram aqui, que era necessário ter a ciclofaixa dentro do BRT. Ele foi categoricamente contra essa ideia, por diversos motivos. E então, se existe dentro do plano cicloviário, algum trabalho paralelo para acompanhar todo esse fluxo que vai ser gerado com a criação do BRT aí, né? E também uma outra, nós temos aí vários trechos de ferrovias abandonados em Campinas,
da Mogiana, FEPAS, etc., e se esses espaços poderiam ser utilizados, já que topograficamente já está pronto ali o espaço, fica uma coisa fácil de ser feita, né? Não sei se existe alguma preocupação em usar essas linhas férreas para facilitar a construção de ciclovias, bem como beira de córregos e parques lineares, né? Então, era essa a minha colocação, presidente. Obrigado. Secretário, pegando aí um gancho nessa questão levantada pelo vereador Paulo Gaspar, em uma das audiências que nós tivemos no passado, ainda com o antigo secretário Carlos Barreiro, falando sobre o BRT, sempre foi colocada a necessidade da população, a demanda da população de, ao longo dos corredores, também colocar ciclovia. Inicialmente ele falava que não tinha sido previsto no projeto original, tinha essa dificuldade, mas ele não dizia que era tecnicamente inviável em todo o trajeto, que era possível, talvez, em determinados trajetos, em função da configuração das vias, né, você poder acoplar ali uma ciclovia. E que isso estava sendo, inclusive, analisado, isso foi ano passado, né? Evoluiu alguma coisa nesse sentido? Quer dizer, a gente não pode aproveitar em alguns pontos também, integrar ciclovias ao BRT de forma complementar? É isso, por enquanto. Bom, respondendo aí ao vereador Paulo Gaspar, né, os questionamentos que ele fez, eu acredito que nós devemos sim ter a participação do Conselho, seja do Conselho, seja da comissão, né? Eu acho que eu estou aberto aí para apresentar para vocês, quando estiver pronto o plano cicloviário, realmente um plano que a gente possa, até antes de apresentar, fazer uma reunião para mostrar, né? Para a gente conversar, ver que é uma coisa grande, né? Não é uma coisa pequena. Mas o que eu queria dizer para vocês? Eu acho que essa questão do vereador Rossini, nós não está dentro aí desses 100 quilômetros, né? Mas sim, né? Eu não consigo dizer sobre o passado, eu não estava aqui, mas eu digo para vocês que desde o primeiro momento que nós chegamos aqui, vereador Rossini, nós estamos aí batalhando, né, para achar uma solução, né, dessa questão da ciclovia, ciclofaixa, que seja no trecho do BRT. Vai ser no BRT todo? Não sei. Vai ser em alguns trechos? Não sei. Nós estamos estudando, tá? E acho que nós teremos novidades. Eu acho que é possível, mas eu não vou responder algo que nós ainda não concluímos o estudo, né? Nós estamos estudando isso. Se realmente isso acontecer, quem ganha é a sociedade, quem ganha é a região do Campo Grande. Então, eu acho que vamos ter muito trabalho em conjunto aí para levar isso para discussão também, né? Caso avance aqui tecnicamente, mas nós estamos sim trabalhando para isso. Qual foi a outra questão do vereador Paulo Gaspar? Foi a BRT? Das linhas férreas. Vereador, as linhas férreas... Travou, secretário, congelou. Eu acho que é uma ideia nós sentarmos aí com a SPU e talvez aí fazer uma reunião inicial para tentar viabilizar nos trechos inativos, né, que seja uma ciclovia, né? Todo mundo diz que, como você disse, né, já é um terreno ali que tem condições de ser feito normalmente, né? Então, acho que a gente cabe aí uma reunião, eu me coloco à disposição para marcar essa reunião para a gente tentar viabilizar isso aí. Ok. Antes de fazer uma sugestão aqui, final, de encaminhamento, tem duas situações que a gente percebe depois de implantada a ciclovia, né? É a concorrência com os pedestres. Alguns locais, a gente tem que pensar em como conciliar, porque na hora que você abriu aquela pista, ela vira pista de caminhada também, né? E às vezes dá alguns conflitos e até
problemas de segurança. Se isso é compatibilizado, se não, a gente pensar nos estudos, porque a gente quer uma ciclovia com segurança, quer dizer, um espaço seguro que seja para o ciclista, que em tese tenha prioridade na ciclovia, né? Mas eu sei que às vezes o pessoal sai passear com cachorrinho, com criança, e usa o espaço, o leito da ciclovia. A Norte-Sul é um exemplo, não sei se algumas têm a faixa da ciclovia e uma lateral para o pedestre, né? Que isso seja incorporado nos projetos. E uma outra demanda, até fiz uma indicação, é a iluminação, né? Se nos projetos, na medida do possível, é claro que isso encarece e tal, mas se pudesse também fazer iluminação para que as pessoas pudessem utilizá-las com segurança à noite também, né? Se essas questões elas são abordadas nos estudos, estão sendo consideradas, né? É isso, por enquanto é isso. Vereador, acho muito importante a sua posição. Eu acho que nós estamos, inclusive esse projeto que eu falei para o senhor da ciclovia da região lá do Santo São Marcos, né, da Aladino, eu falei para as pessoas, gente, isso aqui tem muita gente que trabalha, chega tarde em casa, né? E às vezes quer andar de bicicleta ou quer fazer uma atividade, como você disse, numa ciclovia, quando ela é dentro do canteiro, que é essa questão compartilhada que o senhor disse, né, com pessoas caminhando, correndo e bicicletas. Então, acho que essa questão da iluminação pública é extremamente importante, até porque leva vida para o local e segurança, né? Onde tem luz, tem vida, né? Essa é uma frase do ex-secretário de Cultura, que eu nunca esqueço dele, falava, onde se tem iluminação forte, tem vida, né? De noite. Então, é isso que a gente quer fazer também nas ciclovias, nós estamos começando a prever isso, né? E a outra coisa que eu também concordo é essa questão de compartilhar, né? Em todos os casos, vereador, por exemplo, vamos imaginar que na John Boy a gente consiga, em alguns trechos, fazer uma ciclofaixa. Eu não vou conseguir compartilhar com o pedestre, né? Tem algumas coisas que são excepcionais, mas quando a gente consegue compartilhar, você tem a certeza, né? Vocês todos têm a certeza que nós iremos fazer. O vereador Paulo Gaspar queria fazer mais uma colocação, vereador. Eu fiz um requerimento também para o secretário Vinícius vai lembrar, no início da gestão aí, para abrir a via do Taquaral lá, para os pedestres, né, que até hoje estão se apinhando ali, se aglomerando nas calçadas, né. Na época ele disse que não era possível ainda, mas eu gostaria que o secretário reconsiderasse mediante o momento que nós estamos aí. Eu acho que, de repente, é um bom momento para a gente liberar de novo aquela faixa. Obrigado. Eu me lembro, sim, viu, vereador? E assim, o que eu posso fazer, eu vou conversar com o pessoal da vigilância, né, da Devisa, que eu acho que quem tem capacidade para me dar esse respaldo são eles, né? Eu não vou entrar numa questão técnica, porque do mesmo jeito, eu já falei isso para o senhor, do mesmo jeito que a gente tem gente hoje ali aglomerando, muitas pessoas, inclusive, às vezes não usam máscara, outras utilizam máscara, mas se nós liberarmos, né, essa faixa, com certeza nós vamos incentivar as pessoas a irem até lá. Mas eu me comprometo a entrar em contato hoje com o secretário de Saúde, com a Andréa von Zuben, para que a gente possa aí fazer uma discussão e ver se é possível essa questão, que seja para fazer um teste, né, e ver qual é o resultado, mas acho que é viável a gente fazer esse contato. Perfeito, senhor presidente. Rossini, me permite, só para complementar, você falou tudo, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. O teste é importante, né? Porque aí você consegue mensurar realmente, porque essa questão vai incentivar as pessoas a aumentar o fluxo lá, né? De repente você abriu um mês lá e não aconteceu nada, o fluxo manteve, e a ideia principal nossa, que é tirar esse povo da calçada e ampliar o espaço para eles não se aglomerarem, ele acaba acontecendo de uma forma satisfatória. Ou
pode acontecer o contrário, como você está citando. Poxa, o volume hoje era X e a gente abriu a faixa e o volume aumentou 5 vezes mais. Então, para que a gente tenha certeza de qual ação que vai tomar, precisa ter essa medição que parabenizo desde já você e o Ayrton têm feito com os pontos de ônibus, lá as medições, né? Pessoal com o pé na rua, lá, pé no chão, fazendo o acompanhamento em loco das linhas, dos horários, da quantidade de pessoas ali esperando no ponto de ônibus, e eu acho que é isso que falta ali para a gente poder liberar a via. Obrigado, secretário. Vereador Rossini, posso... Não, vereadora. Até eu quero voltar no tema sobre a questão do pissarrão, porque na ocasião, quando teve a polêmica sobre a retirada das árvores, a obra foi embargada, mas as árvores que já tinham sido retiradas, porque teve uma série de árvores que foram retiradas, se houve a compensação em relação ao que foi removido. Essa é uma pergunta, e eu queria também insistir na pergunta sobre o BRT, na verdade, porque eu até encaminhei um requerimento na gestão anterior, perguntando sobre a compensação, e aí a resposta foi que haveria compensação, mas não foi dito onde que aconteceu essa compensação e qual a espécie de árvores que foram plantadas, porque tem isso também, né? A compensação ela precisa ter uma equivalência do ponto de vista aí da espécie que foi retirada. Duas perguntas pontuais, na verdade. Não, mais importante. Vereadora, eu vou te pedir uma grande gentileza, tá? Tem duas opções. O BRT, como todos sabem, ficou a cargo do secretário Barreiro, né? Ele que está coordenando as obras do BRT. Então, assim, tem duas opções. Se a senhora quiser encaminhar mais uma vez, eu não tenho conhecimento sobre isso, te digo sinceramente, mas eu faço questão de responder para você. Então, se a senhora puder me encaminhar um novo requerimento sobre esse assunto, eu prometo que eu vou dar uma resposta, assim, o mais rápido que eu puder, tá? Que é no prazo do requerimento, tenha certeza disso. A outra questão sobre o pissarrão, sinceramente, eu não sei se houve a compensação, né? Eu acredito que sim, né? Mas eu vou buscar as informações. Neste caso, a senhora não precisa nem me enviar ofício, eu vou responder e vou encaminhar um e-mail para o seu gabinete, se a senhora me autorizar. Perfeito, combinado. Agradeço, secretário. Secretário e vereadores, né? Fazer uma sugestão aqui. Eu também tenho um requerimento recente solicitando que fosse, eu não retornou ainda, mas discriminada como é que estava sendo feita a compensação. Na audiência pública, ou num dos momentos que o antigo secretário esteve na Câmara, eu lembro que isso aí foi questionado e ele disse, se eu não me engano, que seriam plantadas 100 mil árvores para compensar aquelas que foram extraídas nos 2 corredores. E, obviamente, que ele sinalizando assim, a prioridade para replantio dessas árvores seriam ao longo dos eixos e nas áreas de influência do próprio BRT. Até disse que, às vezes, faltava local para que isso acontecesse, talvez alguma coisa tenha que ser fora. Mas ficou nas palavras, eu não vi isso assim materializado como uma programação. A sugestão que eu queria dar, vereadora Mariana Conte, vereador Paulo Gaspar, esses pontos que foram levantados agora nessa nossa reunião, que a gente pudesse colocar num documento, encaminhasse como ofício ou indicação da comissão, primeiro colocando essa preocupação que foi trazida pontualmente, por exemplo, que esse plano cicloviário, para que ele fosse desenvolvido, pudesse contemplar também todas as regiões de Campinas, priorizando inicialmente essas regiões mais populosas, Campo Grande, Ouro Verde, né? Ficar como um indicativo aí de critério de prioridade na hora de elaborar os projetos. Eu sei que muitas vezes, quando é contrapartida de empreendimento, né, o próprio empreendedor ele quer fazer
a obra, a contrapartida próximo ao local do empreendimento, mas em não havendo, se a gente pudesse também usar isso, mas ficar pontuado assim, ó, priorizar as regiões do Campo Grande, Ouro Verde e outras da cidade, da periferia. Segundo, obviamente que no projeto, que é passível de licenciação ambiental, fosse procurado preservar as árvores, né? Para procurar um traçado que minimizasse ou, se possível, evitasse a supressão de árvores. Terceiro, que os traçados onde tecnicamente for possível, houvesse também essa compatibilização para o pedestre, uma faixa para o pedestre caminhar, que isso já fosse pensado na concepção do projeto. A iluminação das mesmas, priorizar, o aproveitamento dos leitos desativados de ferrovias que ainda forem disponíveis como critérios também de priorização. Obviamente que as execuções das ciclovias tenham o devido licenciamento ambiental, que seja exigido inclusive do terceiro, no caso de ele dá o projeto, mas ele também tem que cuidar do licenciamento. E por último, talvez nesse ofício a gente possa que seja encaminhada, né, como é que está sendo previsto, executada a compensação das árvores suprimidas aí nos corredores da Moreira e John Boyle Dunlop. Eu não sei se esses pontos contemplam um pouco o que a gente conversou, vereadores. Se toparem, eu faço uma minuta, mando para vocês por e-mail, vocês devolvem e a gente formaliza como um documento da comissão. O que vocês acham? Submeto aí a apreciação dos vereadores. Eu tô de acordo, vereador Rossini, acho que é importante a gente fazer isso. Claro, nossos mandatos têm iniciativas nos nossos cada gabinete, mas acho importante, enquanto comissão de meio ambiente, fazer esses questionamentos e essas indicações de forma conjunta. Vereador Paulo Gaspar. Ana, e assine embaixo aí a sua relação de procedimentos. Obrigado. Ok. Bem, eu acho que depois, secretário, assim que o plano tiver pronto, esses estudos, essas relações, se depois puder encaminhar também para a gente compartilhar com os vereadores da comissão, onde já existe, onde já está sendo projetado ou licitado, para a gente também poder depois ir acompanhando. Mas quando tiver pronto esse plano já mais elaborado, aí a gente vai com outra reunião aí com o presidente da INDEC também, né? Então, nesse momento, eu não sei se o secretário quer complementar mais alguma informação, senão passo a palavra para as considerações finais. Não, eu só queria agradecer realmente a oportunidade mais uma vez e dizer que eu estou à disposição, tá? Eu acho que é muito importante esse tipo de interação entre o executivo e o legislativo e vou encaminhar a documentação que o senhor solicitou e achei muito legal o encaminhamento que foi dado para que a gente possa aí responder de forma oficial. Muito obrigado, vereador Paulo Gaspar. Muito obrigado, presidente, aí, meu amigo vereador Rossini. Estou à disposição. E vamos ver se a gente abre o taquaral lá, pelo amor de Deus, que o Paulo Gaspar está bravo comigo. A vereadora Mariana Conte está conosco ainda aqui. Ô, vereadora, perdão. Obrigado também, viu, vereadora Mariana Conte? Eu não vi a senhora aqui, sumiu da minha tela, mas muito obrigado, viu? Ok. Então, dessa maneira, a gente dá por encerrada essa reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente, onde o secretário de Transporte, Vinícius Riveretti, fez uma explanação sobre o plano cicloviário da cidade de Campinas, né? Algumas informações, outras serão aprofundadas oportunamente. Eu quero agradecer ao vereador Paulo Gaspar, à vereadora Mariana Conte, mais uma vez o secretário Vinícius Riveretti, e agradecer aqui todos os funcionários da Câmara, né, a equipe aqui do cerimonial, da Coordenadoria de Apoio às Comissões, né, da TV Câmara, o pessoal da técnica aí, que permitiram que nós cumpríssemos mais uma vez a nossa missão, tá bom?
Então, está encerrada essa reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente. Boa tarde a todos. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.